E celebrar o Sagrado Coração de Jesus é sempre pensar no amor de Deus por nós, no amor de Jesus, porque a gente olha para a imagem do Sagrado Coração de Jesus e vê um coração do lado de fora, né? Coração do lado de fora significa a vida doada, é o coração totalmente aberto, totalmente doado. Ele teve o sangue derramado. Do lado do coração de Jesus, que foi aberto pela lança, nasceu os sacramentos da igreja, foi derramado o sangue e a água. E nós celebramos na igreja, sempre utilizando, né, estes sinais, símbolos. Na Eucaristia nós celebramos, nós fazemos memória do sangue de Cristo derramado por nós, não é? O sacrifício dele. Então se utiliza aqui no momento da consagração o vinho e a água. O vinho que depois de consagrado a gente considera que é o sangue de Cristo doado por nós. Isso então relembra o amor dele por a gente. Estamos celebrando também o ano de quê? Da oração. Muito importante. Cada ano a igreja está tendo um tema, uma temática para a gente poder refletir nas festas, refletir em tudo, né? Mas de modo especial nas festas de padroeiras. Quem que lembra o que foi refletido no ano passado? Foi o ano de quê? Se a memória funciona bem. O ano, mas era o ano de quê? Aí era o lema, corações ardentes e pés a caminho. Era o ano da vocação. A gente refletiu sobre as vocações. E aí nós fizemos aqui uma reflexão falando da vocação de modo geral, não apenas do padre, da religiosa ou freira, né? O chamado de Deus, vocação como chamado de Deus é resposta humana. E a oração está interligada a tudo, porque a nossa fé, ela precisa ser expressa através da oração. E a palavra oração não fica apenas no rezar, porque é ora mais ação. A palavra já diz, né? Ora, ação, oração. Então vocês já refletiram bastante aqui sobre a oração. Eu gostaria de falar aqui. Para a oração ser completa, a gente precisa utilizar 3 tipos de oração. Oração pessoal. Já ouviram falar da oração pessoal? A gente reza sozinho. O próprio Jesus falou, entra no teu quarto e tal, reza ali, mesmo no silêncio do teu coração, e o teu Pai que vê, que está lá no teu coração, vai te atender, está oculto, está lá no profundo do teu ser. Essa é a oração pessoal. Oração familiar, vocês já ouviram falar? Em família. E oração comunitária. Mas, meus irmãos e irmãs, minha maior preocupação não é com a oração em comunidade, porque eu vi que a grande maioria levantou a mão. Minha grande preocupação é com a oração familiar, ou pessoal, né? Familiar. Pessoal não. Pessoal todo mundo faz. Familiar. Acordou, levantou, rezou, né? Na hora de dormir, na hora que levanta, reza a qualquer hora, a gente reza no carro. Eu rezo pessoalmente direto, principalmente dirigindo. Eu vim de matina, agora eu já rezei o texto. Eu saio de casa, eu já rezo o texto, dirigindo mesmo. É oração pessoal, mas pessoal é mais fácil. A gente reza em qualquer lugar. E de qualquer forma que a gente estiver, dirigindo, andando, sentado, ajoelhado, deitado, até deitado pode rezar. Os mais velhos falavam que não podia rezar deitado, não. Minha avó falava muito disso. Mas nunca explicou por que não pode. Eu nunca importei, talvez porque dá sono, né? Dá sono, principalmente o texto. Rezar o texto deitado não dá, não. O texto é grande. Mas rezar uma oração breve ali, para os mais preguiçosos que deitam antes da hora, pelo menos lembra de rezar Pai Nosso, uma Ave Maria ali deitado mesmo, não é? Não faz mal, não. É bom lembrar, é melhor do que nada. Porque tem gente que não lembra, tem uns que não sabem fazer nem o sinal da cruz. E a oração não importa o tamanho, não, gente. Até o sinal da cruz é uma oração. Uma vez meu professor chegou na sala, professor de teologia, ele ia dar aula de não sei se era, eu não lembro bem qual era a disciplina, mas tratava da Santíssima Trindade, alguma coisa assim. Hoje eu vou fazer uma grande oração. Ele falou, vou fazer uma grande oração aqui, tal, falou e tal, antes de começar a aula.
E aí depois ele fez o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mundo fez, ficou de pé. Aí começou a dar aula, e continuou dando aula e tal. Daí depois um colega, um aluno, perguntou: ué, professor, o senhor disse que ia fazer uma grande oração, esqueceu? Ele falou: ué, eu fiz. E todo mundo parou assim: ué, qual foi a oração que ele fez? Ele falou: eu fiz a grande oração. E ele continuou dando aula. E aí ele estava explicando exatamente: tem algo maior do que a Santíssima Trindade? Pai, Filho, nós estamos aqui em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vocês acham que isso é pouca coisa? Se a gente fizer este sinal da cruz todo dia em nossa vida, em vários momentos, tudo que a gente for fazer, a gente fizer, tendo essa consciência do que a gente está fazendo, não tem oração maior do que isso. Eu estou fazendo isto em nome do Pai, que é Deus Criador, do Filho, que é Deus Salvador, e do Espírito Santo, que é Deus Santificador, o mesmo Deus que faz tudo em minha vida, que me criou, que me salva e que me santifica, me conduz, porque o Espírito Santo conduz a gente, faz a gente ser animado, a gente ter fé, a gente ser conduzido, levado para o próprio Deus, para a salvação. Então tudo está dentro disso aqui, qualquer outro tipo de oração que a gente fizer, inclusive as orações mais longas. O texto se resume no Pai Nosso, com Ave Maria, glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Santíssima Trindade está aqui, a gente só repete, vai repetindo e volta para o mesmo lugar. E nós temos, todas as orações têm que nos levar para este mesmo lugar, Santíssima Trindade. O Pai Criador, Jesus Salvador, e o Espírito Santo Santificador, nos santifica, nos anima e nos conduz na missão. E para finalizar, hoje aqui a gente viu o Evangelho. O tema de hoje é: a oração nos leva à unidade, não é isso? Oração à unidade, unidade da igreja. Unidade é isso, Santíssima Trindade é a unidade de toda a nossa comunhão. Por isso nós chamamos de Santíssima Trindade, comunhão, participação. Nós, se estivermos inseridos nesta comunidade, que é a Santíssima Trindade, a gente está em comunhão, em comum união, nesta igreja que é única, santa, apostólica, e que o modelo dela é o próprio Jesus, é o próprio Deus uno e trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma palavrinha do Santo Evangelho que nós ouvimos está falando, Jesus falando aqui de uma parábola, falando do reino de Deus. A salvação é para o reino, né? Nós estamos a caminho do reino de Deus. Aí ele compara o reino. O que ele comparou o reino de Deus de hoje? O reino de Deus comparado é ainda, ele contou várias, todo dia ele está contando, né, uma parábola. O reino de Deus é ainda comparado a uma rede lançada ao mar, que pega peixe de todo tipo, não é? Grandes, pequenos, bons. Quando alguém lança uma rede, ele sabe o que ele vai apanhar nessa rede? Ele não sabe. Ele jogou a rede na água, ele não está vendo os peixes. Ele pode pegar peixe, mas ele pode pegar o que mais? Cobra, se tiver ali dentro, sapo, tudo que tiver na água ali, né? Outros bichos, e a sujeira que o povo joga dentro da água ali também, não vem também na rede? Depois ele não vai separar os peixes bons, peixes ruins que não prestam. Na verdade, às vezes nem é tanto questão de peixe que não presta, mas um monte de coisa que não presta. Em nossa vida também é assim, tem coisas boas e coisas ruins, não tem? Sim. Então, só que a gente tem que fazer esse trabalho. O caminho para o processo de ir para o reino de Deus é esse processo de oração, de comunhão e participação. Oração pessoal, que nos ajuda a refletir, ver a nossa vida pessoalmente como está. Oração comunitária para analisar, ou melhor, familiar primeiro, para analisar como é que está a família. E a gente fala, a família está balançada, então vamos melhorar um pouco, porque para a gente entrar no reino de Deus eu não posso entrar sozinho, tem que ter a família também, não?
Não é justo que um se salve e os outros se percam. Então vamos trabalhar, ver como é que anda a família, então para o caminho do reino. Depois a comunidade. Eu estou participando da comunidade, estou inserido na comunidade. O que eu faço pela comunidade, para a comunidade, com a comunidade? Mês passado, que terminou ontem, não foi? A gente refletiu sobre o quê? Foi o mês do dízimo, que é uma maneira de participação comunitária, de ajudar a igreja de Cristo, não é? A andar, a caminhar, a se manter. E aí a gente tem que refletir também. Desse espírito comunitário tem muita coisa. A questão da caridade, estou ajudando o próximo, o outro, está tudo dentro dessa dimensão comunitária. São os meios para a gente poder estar lançando as redes e ao mesmo tempo sendo esses instrumentos, esses pegos na própria rede. A rede é a igreja. E aí a gente tem que estar tirando, separando. Talvez não cabe a gente fazer separação, talvez não cabe a gente fazer separação do bem e do mal. Isso cabe aos anjos. Jesus já explicou quando ele falou da parábola do joio e do trigo. Mas vai ser separado. Cabe a gente descobrir o que vai ser aproveitado, o que não é aproveitado. E aí não do outro, mas da gente mesmo. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.